Uniplac. Olá, pessoal! Nossa aula do dia de hoje é para nós falarmos de conhecimentos bancários, de maneira muito especial a respeito dos regimes cambiais. Legal? Bom, primeira pergunta então é a gente tentar entender o que são os regimes cambiais. Quando nós estamos falando de regime cambial, nós estamos falando basicamente de um arranjo institucional que acaba determinando a paridade, a equivalência entre a moeda doméstica, no caso do Brasil, o real, e a moeda externa e a moeda de referência que nos importa para concurso público é o dólar americano. Portanto, a gente vai poder perceber que regime cambial é todo arranjo institucional para que nós possamos fazer uma comparação, uma paridade, uma equivalência entre as moedas domésticas e as moedas externas. Claro que eu posso também fazer a comparação entre duas moedas externas, como, por exemplo, o câmbio entre o euro e o dólar americano. Para concurso público, contudo, o que nos importa é a comparação entre a moeda doméstica, o real, e a moeda externa de referência, o dólar americano. Perfeito? Bom, quando nós analisamos os regimes cambiais, nós temos três regimes cambiais. Primeiro, o regime de câmbio fixo, depois o câmbio flutuante, lembrando que na sua prova também pode aparecer com o termo câmbio flexível. E, finalmente, nós temos o regime de banda cambial. Bacana? Para a gente poder tentar entender isso em detalhes, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso quadro em branco. Bom, nós vamos começar a nossa fala lá tentando entender os regimes cambiais, e esses regimes cambiais podem ser de três naturezas, né? O chamado câmbio flutuante, o chamado câmbio fixo e também o regime de banda cambial. Legal? Para a gente começar o nosso papo, nós vamos começar então analisando o chamado câmbio fixo. Bom, quando é que eu tenho um câmbio fixo? Eu tenho um câmbio fixo quando a autoridade monetária do Banco Central ela se compromete com a conversibilidade livre entre reais e dólares a uma determinada taxa qualquer. Observe que essa taxa não importa. Eu posso ter R$1 para cada dólar, R$2,50 para cada dólar, R$12 para cada dólar. Não importa. Quando o Banco Central estabelece um câmbio fixo, significa dizer que ele está dizendo para os agentes econômicos que ele trocará qualquer quantidade de reais por dólar e vice-versa. E é isso que garante a paridade fixa. Imaginemos lá que o Banco Central brasileiro adotasse uma paridade fixa de R$3 para cada dólar. Primeira pergunta, então, é: qual é a vantagem desse modelo? A vantagem desse modelo é a previsibilidade. Todos os agentes econômicos sabem exatamente qual é a taxa de câmbio. E isso é particularmente importante tanto para os exportadores quanto para os importadores, que sabem que ao celebrar um contrato no momento presente ou um contrato a termo, ou seja, para o momento futuro, eles sabem que o câmbio será R$3 para $1. E isso facilita e muito as transações com o resto do mundo. Perfeito? Exportação ou importação. Por um outro lado, eu tenho lá uma condição que é uma desvantagem. A desvantagem é o fato de que o Banco Central tem o ônus de garantir essa paridade. Só que aqui é que mora o problema. O Banco Central, claro, não fabrica dólares. Se ele não fabrica dólares, como é que o Brasil consegue dólares para fazer frente a um câmbio fixo que prevê, como nós falamos, a conversibilidade livre? Ou seja, repito, o Banco Central
está se comprometendo a trocar qualquer quantidade de reais por dólar e vice-versa. A primeira forma do Banco Central conseguir dólares é quando o Brasil tem, sobretudo, uma balança comercial superavitária. A palavra superávit significa resultado positivo, significa dizer que o Brasil está exportando mais do que importando. Ora, como todo comércio internacional é realizado em dólar, quando eu exporto mais do que importo, a entrada de dólares, fruto do pagamento, do estrangeiro pelas exportações do Brasil, é maior do que o pagamento dos brasileiros pelos produtos importados. E aí o Banco Central, ele vai lá e compra dólares dentro do mercado, trocando esses dólares por real. A segunda forma do Banco Central conseguir dólares é atraindo capital especulativo e investimento direto estrangeiro. O investimento direto estrangeiro é quando uma empresa do resto do mundo quer produzir um bem em território nacional. E aí ela internaliza esse investimento em dólares. Exemplo, a Hyundai vai produzir automóvel no Brasil. Então ela internaliza o investimento em dólar e isso é transformado em reais para que ela construa sua fábrica em território brasileiro. Perfeito? Então eu tenho a entrada de dólares via IDE, investimento direto estrangeiro. Por um outro lado, o Banco Central também pode elevar a taxa básica de juros da economia, a nossa taxa Selic, tornando o título público mais atraente. E aí ele atrai o chamado capital especulativo, também chamado de hot money ou smart money, dinheiro quente ou dinheiro esperto. O grande problema é que quando o governo aumenta a taxa de juros para atrair esse capital especulativo, isso significa dizer que ele vai aumentar a dívida pública, já que esse dinheiro terá que ser pago a uma taxa de juros mais elevada, o que agrava o déficit orçamentário brasileiro. Lembrando, a palavra déficit significa resultado negativo. E nesse caso, é quando o governo tem um gasto maior do que a sua receita. Se agora eu elevo a taxa básica de juros para atrair capital especulativo que vai comprar título público, isso aumenta a dívida financeira do governo e, portanto, aumenta o déficit, ok? Por um outro lado, o que a gente sabe? Que a gente tem lá que esse câmbio fixo, no momento atual, raramente ele é adotado no mundo como um todo, porque há uma dificuldade, claro, pela autoridade monetária de conseguir os dólares que são necessários. Professor, eu ouvi falar que o Banco Central também pode conseguir dólares através dos chamados empréstimos de regularização do FMI. Verdadeiro. O FMI empresta dinheiro para regularizar o balanço de pagamentos quando a saída de dólares é maior do que a entrada. Só que nesse caso eu tenho dois problemas. Primeiro, o FMI ele coloca uma série de condicionalidades para poder emprestar dinheiro e o país perde então parte da sua soberania na condução da política macroeconômica. Por um outro lado, é dinheiro emprestado. Eu vou ter que pagar com juros, o que agrava o déficit público. Tudo bem? Bacana? Vamos botar isso no quadro? Vem para cá. Então, a nossa primeira modalidade é o que nós chamamos de câmbio fixo. No câmbio fixo, a autoridade monetária do Banco Central determina uma paridade qualquer. E essa paridade que nós usamos no nosso exemplo poderia ser, por exemplo, R$3 para cada dólar. Isso significa dizer que a autoridade monetária ela está se comprometendo com a chamada conversibilidade livre, o que significa dizer que o Banco Central ele aceita trocar
qualquer quantidade de reais por dólar e vice-versa. Bom, qual é a vantagem do câmbio fixo? A grande vantagem é a previsibilidade, já que os agentes econômicos, sobretudo importadores e exportadores, sabem exatamente qual é a taxa de câmbio vigente. Por um outro lado, implica uma desvantagem. Essa desvantagem é porque o ônus de garantir a quantidade de dólares dentro do mercado, ele fica sobre o Banco Central. O problema é que o Banco Central brasileiro não produz dólares. Então, há 3 formas de conseguir esses dólares. Primeiro, quando a balança comercial for superavitária, exportação maior que importação, provocando uma entrada de dólares maior do que a saída. Segundo, quando o governo sobe a taxa de juros para atrair capital especulativo ou quando há entrada de investimento direto estrangeiro. O problema é que subir a taxa básica de juros implica numa despesa financeira do governo maior, o que agrava o déficit público orçamentário. Por um outro lado, o governo pode pedir dinheiro ao FMI, mas vai ter que se sujeitar às condições do FMI, perde a sua soberania na condução da política monetária e terá que pagar o principal e mais os juros, o que implica o aumento da despesa financeira e, portanto, teoricamente, o aumento do déficit público. Ok? Bom, vamos falar então agora sobre o câmbio flutuante. Vem para cá. Quando nós falamos sobre câmbio flutuante, é muito importante na prova que você se lembre que esse câmbio flutuante, ele também pode ser chamado de flexível, tudo bem? E ele pode ser em 2 modalidades. A primeira modalidade é o que nós chamamos de câmbio flutuante livre. E o segundo é o câmbio flutuante sujo. Então vamos entender primeiro o câmbio flutuante livre. No câmbio flutuante livre, o valor da moeda que eu não controlo, que é o dólar americano, é basicamente determinado pela oferta e pela demanda dessa moeda dentro do mercado doméstico. Portanto, se a oferta de dólares é maior do que a demanda, a tendência do preço da moeda americana é cair. O dólar sofre uma depreciação, ele sofre uma desvalorização. Por um outro lado, acontece o inverso com a moeda brasileira. A moeda brasileira tem o seu preço aumentado, majorado, e, portanto, a moeda brasileira se aprecia, ela se valoriza. Perfeito? Por um outro lado, eu posso ter uma oferta de dólares que seja menor do que a demanda. Se eu tenho uma oferta de dólares menor que a demanda, o preço da moeda americana sobe. O dólar passa por uma apreciação, por uma valorização. E acontece o inverso com a moeda brasileira. A moeda brasileira, o real, sofrerá uma queda de preço, ou seja, uma depreciação, vai sofrer uma desvalorização. Bacana? Então olha para cá. No câmbio flutuante livre, tudo bem? Em relação à moeda que eu não controlo, que é o dólar americano, eu tenho que, se a oferta de dólares for maior do que a demanda, haverá uma queda no preço da moeda americana. Ou seja, a moeda americana passará por uma desvalorização, ela passará por uma depreciação. Os termos aqui são tidos como sinônimos. Consequentemente, a depreciação da moeda americana vai provocar a elevação do preço da moeda brasileira. E, portanto, o real
vai passar por uma apreciação, o real vai passar por uma valorização. Perfeito? Bom, mas eu posso agora imaginar a condição inversa. Imagine lá que eu tenho uma oferta de dólares menor do que a demanda. Nesse caso, o preço da moeda americana sobe. A moeda americana passa por uma apreciação. A moeda americana passa por uma valorização. E, consequentemente, a moeda brasileira vai sofrer uma depreciação. Ela vai sofrer uma desvalorização. Perdão? Desvalorização. E por que é que isso ocorre? Porque ocorre o inverso daquilo que acontece com a moeda externa, que é o dólar. Então, se o câmbio, né, da moeda americana se deprecia, o real se aprecia. Se o dólar, né, se aprecia, o real se deprecia. Perfeito? Bom, pergunta importante. Professor, qual é a vantagem desse modelo? A vantagem desse modelo é que eu retirei o ônus do Banco Central em determinar uma taxa de câmbio qualquer. A taxa de câmbio passará a ser determinada pelo mercado. Então, eu desonerei essa obrigação em relação ao Banco Central. Qual é a desvantagem? Primeiro, a imprevisibilidade, porque ninguém sabe exatamente qual será a taxa de câmbio amanhã, daqui a um mês ou daqui a um ano. E, por um outro lado, implica, muitas vezes, numa alta volatilidade no preço da moeda. Às vezes está em alta, às vezes está em baixa. E isso traz insegurança para os agentes econômicos, sobretudo para exportadores e importadores, porque eles nunca sabem qual será a taxa de câmbio real. Perfeito? Olha para cá. Então, no câmbio flutuante livre, qual é a vantagem, né? A vantagem é que o BC fica livre do ônus de definir e defender uma paridade em específico. Uma paridade em específico. Mas quais são as desvantagens, professor? As desvantagens são basicamente de duas naturezas, né? Primeiro, a imprevisibilidade, já que eu nunca sei exatamente qual será o preço da moeda externa, e isso traz volatilidade, onde ora o preço está em alta, ora o preço está em baixa. Perfeito? Bom, diante do fato da alta imprevisibilidade e da volatilidade, praticamente nenhum país do mundo adota a flutuação livre. O que os países fazem é adotar a chamada flutuação suja, também conhecida como dirty floating, que é o modelo adotado pelo Brasil. Então, na flutuação suja, o governo deixa, né, que a cotação seja basicamente determinada pelo mercado, ou seja, pela oferta e pela demanda da moeda externa, que é o dólar americano. Porém, todas as vezes que o real se aprecia muito ou se deprecia muito, o Banco Central intervém no mercado comprando e vendendo dólares, tanto no chamado mercado spot, que é o mercado à vista, também conhecido como D+2, porque a liquidação ela tem que acontecer em até 48 horas, quanto no mercado a termo, que é aquele determinado para o mercado futuro. Perfeito? Bom, o que o Brasil adota, então, é o câmbio flutuante sujo.
Qual é a diferença entre o câmbio flutuante livre e o câmbio flutuante sujo, professor? É que no câmbio flutuante sujo, o Banco Central intervém pontualmente no mercado para evitar grandes apreciações ou depreciações cambiais. Legal? Então, olha para cá. Então, o que eu tenho? Quando agora eu analiso o câmbio flutuante sujo, também conhecido como dirty floating, o BC, ele intervém no mercado, basicamente comprando ou vendendo dólares para evitar uma grande oscilação no valor da moeda. E, de fato, é o que a maioria dos países do mundo, de fato, o fazem. É o câmbio flutuante sujo, é o chamado dirty floating. Bom, mas eu preciso entender agora o chamado regime de banda cambial. No regime de banda cambial, ele é também chamado de câmbio híbrido, né? Onde o governo determina lá qual será o piso, também chamado de banda inferior, e qual será o teto, também chamado de banda superior, da qual é definida uma paridade, uma equivalência em relação ao dólar americano. No intervalo entre o limite superior, o teto, e o limite inferior, o piso, o governo deixa o dólar flutuar livremente. Todas as vezes que o piso ou o teto são alcançados, o governo entra no mercado comprando ou vendendo dólares. A tua pergunta é, professor, mas qual é a diferença disso do câmbio flutuante sujo? É que aqui o Banco Central definiu a priori o que ele quer de piso e o que ele quer de teto. Legal? Acompanha comigo. Então, o que nós temos agora? Nós temos a possibilidade do chamado regime de bandas cambiais. Então, imaginemos aqui que o governo defina, dentro do regime de banda cambial, aquilo que será a banda superior, a banda inferior, que nós vamos chamar também de piso, e que ele tenha definido a banda superior, que nós vamos chamar também de teto. Suponha que o Banco Central, através de um estudo econométrico, tenha chegado à conclusão de que a banda inferior tem que ser de, no mínimo, R$3 para cada dólar. Tudo bem? E vamos imaginar que ele tenha chegado à conclusão de que a banda superior tem que ser de, no máximo, R$6 para cada dólar. Todas as vezes que a banda inferior ela é rompida, ou seja, aquela na qual o dólar está abaixo de R$3, o Banco Central intervém no mercado. Então aqui o BC, se o dólar for abaixo de 3, o BC intervém no mercado comprando dólares. Quando o Banco Central compra dólares, a oferta de dólares se torna menor do que a demanda. Há então uma elevação do preço da moeda americana, a moeda americana passa por uma apreciação e, consequentemente, a moeda brasileira sofre uma queda de preço, uma depreciação. Resultado, o preço, do dólar, ele vai para um ponto, imaginário a meio caminho. Tudo bem? Por um outro lado, suponha lá que a banda superior tenha sido alcançada.
Suponha que a cotação tenha ido a 6,70 para cada dólar. Nesse caso, o Banco Central ele intervém no mercado vendendo dólares. Quando ele vende dólares, a oferta de dólares se torna maior do que a demanda, o que provoca uma queda de preço da moeda americana. Portanto, a moeda americana sofre uma depreciação e automaticamente o real faz o caminho inverso. Ele eleva de preço, ele sofre uma apreciação. Resultado, eu encaminho o dólar para um ponto imaginário a meio caminho entre a banda inferior e a banda superior. Repito para você que nesse regime de banda cambial, ele se aproxima do regime de câmbio flutuante sujo. A diferença é que aqui, a priori, o governo definiu qual era a banda inferior e qual era a banda superior. Entre a banda inferior de R$ 3,00 ou de R$ 6,00 na banda superior, o governo deixa o dólar flutuar livremente. Todas as vezes que o piso ou o teto são alcançados, o Banco Central entra no mercado comprando ou vendendo dólares. Bacana? Vamos revisar isso tudo, pessoal? Então vem para cá. Os regimes cambiais são arranjos institucionais que determinam a taxa de câmbio doméstica será operada pela autoridade monetária dentro do sistema econômico. A política cambial é um importante e poderoso instrumento de política econômica, dado que a taxa de câmbio é um dos preços fundamentais da economia e um importante balizador das expectativas. Ao adotar determinado regime cambial, o governo espera que o regime contribua de forma eficaz para a estabilidade econômica. Nós temos, então, a flutuação livre, a flutuação suja, o câmbio fixo e o regime de banda cambial. Então, vamos entender. O câmbio fixo, como o próprio nome sugere, trata-se de um regime cambial que define um valor fixo para a moeda, ou seja, o governo estabelece que o câmbio estará ancorado a uma moeda estrangeira e que existirá uma paridade pré-determinada, pré-estabelecida. Qual é a grande vantagem? A previsibilidade. Uma taxa de câmbio fixa fornece estabilidade cambial e por isso ela é considerada como uma medida anti-inflacionária. Como os investidores estrangeiros sabem quanto vale a moeda, os negócios no país tendem a se tornar mais atraentes, facilitando exportação e importação. Dessa maneira, os investidores não precisam preocupar-se em proteger-se de oscilações violentas no valor da moeda, pois estão protegidos, na verdade, do risco cambial. O grande problema é que o BC é que arca com o ônus da manutenção dessa paridade, e essa é a desvantagem. No câmbio flutuante, ele é determinado pela relação entre a oferta e a demanda, isto é, o governo deixa as moedas oscilarem livremente, podendo fazer, quando necessário, pequenas intervenções pontuais, comprando ou vendendo papel moeda. Lembrando que essa intervenção pontual, ela determina o câmbio flutuante sujo. E esse câmbio flutuante sujo é o tipo de política cambial adotado atualmente pelo nosso país. O câmbio flutuante é o regime cambial que mais reflete a realidade do valor de uma moeda, uma vez que ele não trata de um valor artificial. Dentre os pontos positivos está o fato de que o governo não precisa gastar reservas para manter as cotações, isto é, ele não precisa artificializar a diferença cambial. Como nesse tipo de regime cambial
as moedas mudam de valor diariamente, o câmbio flutuante traz um certo elemento de incerteza no comércio, o que pode ser um aspecto negativo. Além disso, como desvantagem, temos que as taxas de câmbio são altamente voláteis. E aí eu botei um quadrinho aqui só para ajudar você a raciocinar entre o câmbio fixo e o câmbio flutuante. Perfeito? Mas eu posso pensar também na flutuação suja, onde o câmbio permanece, na maior parte do tempo, regulado através do livre mercado. Porém, há intervenções em casos de taxa de câmbio muito alta ou muito baixa. Posso pensar ainda na banda cambial, que é o regime no qual a autoridade monetária do país, no Brasil o Banco Central, define os limites de flutuação da moeda. Assim como no câmbio fixo, a banda cambial também é um instrumento artificial de câmbio. Todas as vezes que as taxas de câmbio saírem dos limites de valor mínimo e máximo estabelecido, o Banco Central precisa intervir. Nesse caso, a sua atuação será de comprar ou vender a moeda estrangeira. Por exemplo, suponha que o Bacen tenha determinado o limite mínimo e máximo de variação do dólar, que seja respectivamente 3,70 para o piso e 4,10 para o teto. Sempre que o valor da moeda chegar a 3,70, o Banco Central vai comprar dólares para que o preço não caia. Por outro lado, quando a moeda atingir o valor máximo, o Bacen terá que vender moeda estrangeira para forçar a queda da cotação. Então, isso significa dizer que o governo terá que gastar ou aumentar a reserva internacional a fim de atender às oscilações mínima e máxima definidas. Quais são as vantagens e desvantagens? Como na banda cambial os limites de variação da moeda são previamente definidos, uma de suas vantagens é a previsibilidade da medida ao mercado financeiro. Além disso, as oscilações da moeda são periodicamente revistas conforme a situação interna e externa. Como ponto negativo desse aspecto cambial, está o fato de que essa medida é uma medida artificial, o que significa que possa haver prejuízo aos agentes econômicos nacionais. Então, o que eu tenho, né? Sempre que a banda superior é alcançada, o BC entra no mercado vendendo dólares. Todas as vezes que a banda inferior, né, é alcançada, o BC entra no mercado comprando dólares. Perfeito? Bom, pessoal, encerramos essa aula então por aqui. Um abraço imenso para você e bons estudos. Clique like.